Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Eu sou Alberto Leitão Rosa, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa, e estamos aqui em mais esta oportunidade para uma nova edição do Reflexões à Luz do Evangelho no canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade que em tempos de pandemia temos para ocupar de forma útil o nosso tempo estudando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Neste mês de maio, que começamos hoje, nós estudaremos uma memorável obra, intitulada Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, recebida através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier no ano de 1941, foi a sua primeira edição. Ora, durante todo este mês nós vamos conversar capítulo a capítulo sobre esta obra, inclusive em parte do mês de junho também, para esgotarmos os seus 30 capítulos. E cabe a nós, nesta oportunidade, conversarmos sobre a importância deste livro nas nossas vidas. Principalmente nos atuais tempos em que estamos passando, o quanto é importante este livro nas nossas vidas. Vamos conversar para entendermos esta importância. Mas, preparando mais uma vez o nosso momento de reflexão, nós vamos fazer a leitura de uma página e uma prece inicial. A página de hoje é do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, e é a lição de número 56, intitulada Maiorais. Emmanuel toma do versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, quando ele registra: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. E Emmanuel então traz os seus comentários. Ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso
e advertência humilhante ou vaidosa. Poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, mais um momento em que aqui lhes buscamos em nosso pensamento para rogar o amparo e a proteção para esta singela oportunidade de estudarmos um pouco mais o seu Evangelho, Senhor, procurando encontrar nele as lições, os caminhos oportunos para seguirmos na nossa existência. Abençoa a todos nós, abençoa a todos os lares que agora nos ouvem, de maneira que possamos tirar o melhor proveito desta oportunidade. Que a sua paz, Senhor Jesus, que o seu amor continue a nos amparar mais esta vez. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito bem, meus irmãos, nós, então, hoje vamos conversar sobre a importância do livro Boa Nova na nossa vida. Inicialmente, gostaríamos de apresentar ou falar um pouco sobre o autor desta obra, o jornalista, político e escritor brasileiro Humberto de Campos. Ele, que se chama Humberto de Campos Veras, nasceu em Miritiba, no Maranhão, e este lugar hoje se chama Humberto de Campos, em sua homenagem. No ano de 1886, desencarna em 1934, na cidade do Rio de Janeiro. E já em 1935 ele começa a ter o seu primeiro contato com o médium Chico Xavier, que em 1936 já publica a sua primeira obra, Palavras do Infinito, quando Chico contava com 25 anos de idade. Vale lembrar que houve o episódio em que os familiares de Humberto de Campos processaram o Chico e a FEB porque eles estavam exigindo os direitos autorais, já que era o Humberto de Campos o autor. Isso foi uma grande polêmica, mas esta causa foi julgada improcedente no ano de 1944. E é por este motivo que, a partir de 1944, ele não mais assina Humberto de Campos, ele assina Irmão X. Então nós vamos ter 15 obras publicadas do espírito Humberto de Campos. As 6 primeiras ele assina Humberto de Campos e as 9 restantes ele assina Irmão X, todas através da mediunidade de Chico Xavier. Mas vale lembrar um episódio muito interessante, registrado à época em que Humberto de Campos ainda estava encarnado. Isto está em vários lugares, por exemplo, no livro Chico Xavier, De Encarnação a Encarnação, de Terezinha Radetic, professora de música, cantora e poetisa. Então ela traz um depoimento que Humberto de Campos dá no ano de 1932, exatamente no dia 10 de julho, na seção literária do jornal Diário Carioca, a respeito do livro que tinha sido publicado, Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro publicado por Chico Xavier, com mais de 200 poemas ditados por 56 poetas brasileiros e portugueses. Ora, então ele que era, à época, o presidente da Academia Brasileira de Letras, é chamado a dar o seu depoimento sobre esta obra. E trouxemos aqui um pequeno trecho do seu depoimento. Então, ele encarnado em 32, quer dizer, como sabemos, ele vai desencarnar em 34. Em 32, ele diz assim, nesta entrevista ao Diário Carioca, neste artigo ao Diário Carioca, melhor dizendo. Então ele diz: eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pela pena do senhor Francisco Cândido, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta. Os temas abordados são os que os preocuparam em vida. O gosto é o mesmo, e o verso obedece ordinariamente à mesma pauta musical.
frouxo e ingênuo em Casemiro, largo e sonoro em Castro Alves, sarcástico e variado em Junqueira, fúnebre e grave em Antero, filosófico e profundo em Augusto dos Anjos. E ele continua o seu artigo. Mas para a gente entender que aí Humberto de Campos já se aproximava do médium Chico Xavier, já percebia que o trabalho que o Chico fazia era um trabalho sério, um trabalho de muito valor. Então, em 32, existe essa pequena aproximação entre o Chico e Humberto de Campos, que temos a impressão de que isso já era o começo do trabalho que eles estavam planejados para fazer. Ora, então, a obra Boa Nova é publicada no ano de 1941, né? E o escopo dessa obra é revelar o reino de Deus, é falar das lições do Cristo. O título Boa Nova já diz tudo. E vamos encontrar nesta obra os bastidores da intimidade de Jesus com os seus discípulos, onde ele vai orientando os discípulos nas suas dificuldades, onde ele vai corrigindo os discípulos na sua dificuldade. A tônica da obra é a gente ver os discípulos fazendo besteiras e Jesus os corrigindo e os ensinando. Ora, essa obra ela tem uma riqueza de detalhes muito grande que transcende os evangelhos canônicos. De onde foram tiradas essas informações? De recursos que nós desconhecemos, recursos do mundo espiritual que nós não conhecemos, que alguns espíritos nos dão notícias. Por exemplo, Amélia Rodrigues, nas suas obras, ela vem dizer que são os alfarrábios do mundo espiritual que dão base para tudo que ela vem trazer para nós, né? Quando a gente se lembra do livro Memórias de um Suicida, o educador Aníbal de Silas, ele, ao falar do Evangelho, ele colocava uma tiara na sua cabeça e, conforme ele ia falando, as lições, as imagens iam passando num telão para as pessoas verem. Então, recursos que nós não temos ideia, mas são recursos do mundo espiritual. Ora, e por que essa obra ela é importante em nossas vidas? Primeiro, porque ela vai trazer as regras de boa convivência, tanto na sociedade, quanto na família, na casa espírita. Em todos os lugares que nós estivermos, lá nós vamos encontrar regras para uma boa convivência, para uma vida mais feliz. Lá nós vamos encontrar Jesus fazendo atendimento fraterno com aqueles discípulos que lhe procuravam. E vamos ter a felicidade de estarmos nos vendo nesses discípulos que trazem problemas que muitas vezes são semelhantes aos nossos. Uma grande importância que essa obra tem é que quando nós estamos lendo esta obra, nós elevamos a nossa sintonia mental, entrando na história, entrando no Evangelho de Jesus, nas passagens, nas imagens. E isso é um belo remédio para o tratamento das influenciações espirituais. Já muitas vezes indicamos este remédio nos atendimentos fraternos, daquelas pessoas que possivelmente estão sujeitas a uma influenciação espiritual. Ler esta obra à noite, principalmente antes de dormir, é um escudo para nós nos protegermos das influências espirituais. Ora, e vemos que esta obra é também um curso de formação do trabalhador espírita. Nós queremos desempenhar bem as nossas tarefas na casa espírita, estudemos esta obra, porque lá nós vamos ver Jesus corrigindo os erros dos discípulos, dizendo como é que se deve fazer. E ao longo deste mês, todas as exposições serão sobre cada capítulo. Então nós vamos ter a oportunidade de nos determos com mais detalhes. Hoje é uma visão mais ampla. Ora, na introdução da obra, que Humberto de Campos intitula Na Escola do Evangelho, que em verdade este é o tema do nosso mês, porque é uma escola realmente, o que nós vamos encontrar nesta obra, ele vai já prevenir, dizendo que ali os temas dele e os estilos são outros, né? Que ele, apesar disso, não foi promovido a ministro evangélico, mas que agora ele não quer mais escrever para agradar, mas ele quer escrever
um proveito, ele diz que ele não mais cogita crer, mas sim saber, que ele agora sabia, ele agora estava convicto das coisas, né? E no final do seu prefácio, ele vai dizer que existem dois tipos de espíritos, os esclarecidos e os evangelizados, e que ele gostaria de pertencer aos últimos, aos evangelizados. Ora, no início da obra, nós vamos ver Jesus convidando, né, aqueles trabalhadores humildes para serem os seus apóstolos. Vamos vendo como que se forma uma equipe de trabalho. Jesus nos mostrando como que ele formou a equipe dele. De mão de obra de homens simples, que iriam se cercar de pessoas ignorantes, dos fracos, dos sofredores, dos doentes, dos pecadores. Porque é isso que Jesus fazia. Mas logo, logo ele começa a perceber discussões inúteis entre os seus discípulos. Então, ele começa a trazer as instruções na casa de Simão Pedro para formar essa equipe de trabalho. Ora, logo de início, Salomé, aquela que era mãe de dois dos apóstolos, Tiago e João, vem pedir ao Cristo condições privilegiadas para os seus filhos, na sua ingenuidade. Né? Como nós também, quando nos aproximamos, às vezes, de um médium, queremos ter condições privilegiadas, né? Queremos saber de coisas, queremos ter informações privilegiadas. Imaturidade de Salomé e imaturidade nossa. Ora, mas por outro lado, seu marido, Zebedeu, ele logo entende com as lições do Cristo o que é o reino de Deus. E Humberto de Campos vai registrar que ele sai do temor a Deus para o amor a Deus. E é exatamente isso que nós precisamos, né? Ver Deus como esse Pai de amor, de misericórdia. Ora, um dos discípulos, Bartolomeu, era um homem triste. E talvez a gente se identifique com ele, porque diante dos problemas do mundo, dos crimes, das ambições, da perda de entes queridos, e a tristeza lhe dominava, como muitas vezes nos domina quando estamos agora diante desta pandemia, em que cada vez mais nós vamos vendo irmãos desencarnando, irmãos doentes, irmãos hospitalizados. E isso, se nós não tivermos o escudo do Evangelho de Jesus, isso pode nos levar, como levou Bartolomeu, à tristeza, né? Mas Jesus vai lhe esclarecer, Jesus vai lhe proporcionar, como proporciona para nós, uma nova atitude mental, a atitude do bom ânimo, né? Ele vai esclarecer que o discípulo dele tem que ter estas características da alegria, da coragem, da esperança, né? Então, nesta obra, nós vamos também cuidar de nós, da nossa eventual tristeza diante de todos os fatos. Simão Zelote, ele era preocupado porque já era mais velho. E quantos de nós também, vendo a idade avançar, nós também podemos nos deixar abater com isso? Simão percebe nos demais apóstolos o idealismo, o vigor para trabalhar, o desejo de saírem divulgando a boa nova, e ele via que ele não tinha essas condições, e ele se entristece, ele se sente de menor valor. E talvez nós também nos sintamos em alguns momentos da nossa vida. E ele vai conversar com o Cristo, né? O Cristo vai lhe falar da vida infinita, da importância da experiência, né? Como nós na casa espírita chegamos e precisamos da experiência dos mais antigos, precisamos aprender a arte de passar o bastão. Quer dizer, aqueles que estão mais antigos vão passar o bastão para os mais novos, e esses daqui a pouco vão passar o bastão para outros, e a casa espírita continua fazendo a sua obra, como o Centro Espírita Irmã Rosa está há 100 anos fazendo. Mas quantos valorosos irmãos dedicaram a sua vida para que nós pudéssemos hoje ter essa robustez espiritual que a instituição tem. Então, é saber que em qualquer idade nós temos valor, nós temos importância, e precisamos saber em que momento nós devemos pegar o bastão, em que momento nós devemos ofertar o bastão para os mais jovens. Ora, Levi, Mateus, tem um episódio
muito interessante em que ele, que tinha uma casa muito confortável, né, ele recebe as pessoas sofredoras. E há um momento em que ele começa a dialogar com 3 sofredores. Um era aleijado, o outro abandonado pela família, o outro envolvido em muitos problemas, que desejavam participar da obra do Cristo. E ele diz, não, vocês não têm nenhuma condição, vocês vejam só quantos problemas vocês têm, como é que vocês vão divulgar a boa nova? E ele condena aqueles 3 companheiros completamente. E ele vai muito além, porque ele tem a ingenuidade de contar isso para o Cristo, como se vangloriando de ter eliminado aquelas pessoas que, no preconceito dele, não tinham condições de pregar a boa nova. E vocês já imaginam, né, o que foi que o Cristo mostrou para ele. E isso pode acontecer conosco também, quando recebemos os irmãos que ainda não conhecem o Consolador prometido, vem trazendo muitas aflições, muitas dificuldades, mas Jesus olhava para todos com um olhar de que ele via a capacidade, o espírito. Ele via ali um filho de Deus fadado à perfeição. E ele não se incomodava com o que momentaneamente aquele espírito estava apresentando. É uma lição para nós, né? Na casa espírita, quando vamos acolher as pessoas que estão chegando. E Jesus vai dizer para ele, que era preciso amar intensamente, que era preciso contar com a colaboração valiosa das pessoas vencidas, das pessoas com dificuldades, né? E esses 3, após o Sermão do Monte, que foi neste mesmo capítulo, né, saem abraçados e alegres, porque Jesus desfez tudo aquilo que Levi tinha feito. E assim acontece conosco. Ora, o atendimento fraterno que Jesus faz a Joana de Cusa, e nós nos colocamos muitas vezes neste lugar, por isso que por isso que essa obra é importante nas nossas vidas, porque traz regras para nós convivermos bem e traz qualidades que nós precisamos ter para desenvolvermos bem o trabalho na casa espírita. Então, Joana de Cusa vai levar as suas amarguras domésticas, né? Vai falar sobre o seu marido que não aceitava o evangelho, da sua disposição, que ela queria então sair seguindo Cristo. Né? E imagine, né? Neste atendimento fraterno, Jesus vai mostrar para ela que ela deveria ser fiel ao marido, que ela deveria voltar para casa, que ele não veio construir templos de pedra, mas sim templos no coração. Então, como que nós nos equivocamos muitas vezes e achamos que temos um empecilho na nossa vida quando não estamos ali por acaso, estamos unidos àqueles que nós precisamos estar? Então, são regras de boa convivência para nós sabermos enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana na fonte de Jacó, passagem muito interessante, em que ele revela para ela circunstâncias da sua vida íntima e ela se impressiona, e ele fala sobre a água viva, né? Aquela água que nunca mais teremos sede, fala do seu evangelho. Há um episódio muito interessante, porque Tiago, André e Filipe, os 3 apóstolos, quando viram toda essa situação, estavam efusivos, estavam entusiasmados, dizendo, está vendo como que nós estamos conseguindo levar o evangelho, divulgar a boa nova. E Jesus, então, chama eles à realidade, né? Coloca os pés deles no chão e fala assim, vamos ouvir o que os agrupamentos estão conversando. E aí eles param de falar e vão ouvindo. E só vão ouvindo os agrupamentos na maledicência. Vão ouvindo aqueles falando de Jesus, dizendo que era um impostor, dizendo um monte de coisas equivocadas, dada a imaturidade espiritual daquelas pessoas. E Jesus então mostra para eles que a realidade era bem diferente. Ora, o encontro, né, o belíssimo encontro, o atendimento fraterno a Maria de Magdala na casa de Simão Pedro. Quando ela já chega dizendo, sou uma filha do pecado, tenho fome de amor, tenho tédio. O que eu faço, Senhor? E Jesus vai trazer a bela
orientação a ela, e tudo isso será detalhado em cada exposição de cada capítulo. Nós queremos destacar neste capítulo um ponto que Humberto de Campos relata, quando Simão Pedro lança um olhar glacial para Maria de Magdala. Olhar de condenação, olhar de preconceito. Ora, e nós, dentro da casa espírita, como nós fazemos quando nós encontramos aquela pessoa que é diferente daquilo que nós julgamos a normalidade? Será que nós também não temos um olhar glacial para essas pessoas? Então aqui estamos diante de uma obra memorável que é um curso de formação do trabalhador espírita, para aprendermos como que se acolhe. E Jesus, evidentemente, faz o acolhimento, que vocês vão ver os detalhes, né? E a gente sabe que depois que Jesus desencarna, ela tenta seguir os discípulos e ela não consegue. Eles não deixam, por preconceito, por conta do passado de pecadora. Ora, quem de nós não tem um passado de pecador ou um presente? O passado certamente todos nós temos. Então, eles não permitem que ela siga para pregar a boa nova com eles. E ela vai pregar para os leprosos. E ela vai ser recepcionada pelo Cristo. E é para esta mulher que ele vai aparecer por primeira vez, quando em corpo espiritual, para, mais uma vez, ensinar. E assim vamos desfilando com muitas lições. Ora, Pedro, né, na sua impetuosidade, quantas lições existem que ele recebe nesta obra, né? Ele, por exemplo, não compreende a humildade de Jesus para lavar os pés dele. E Jesus diz para ele: não queira ser melhor do que seus irmãos. Frase muito importante para nós pararmos para pensar nela. Porque algumas vezes nós queremos ser melhores do que aqueles que estão à nossa volta. E Jesus diz para Simão: não queira ser melhor. Todos não deixaram lavar os pés? Por que você vai ser diferente? O que você tem de diferente? Né? E ele, então, como sabemos, vai permitir. Né? Jesus vai falar para os seus discípulos que eles não estavam preparados ainda para segui-lo, mas apenas para aprender aquilo que eles estavam falando. Né? Quando ele diz que Pedro o negará, Pedro fica revoltado, ofendido, como nós, na nossa imaturidade também, diante de algum comentário, alguma crítica, nós também nos sentimos ofendidos, né? Como Pedro se sentiu. E Jesus explica: você é mais frágil do que perverso. E também nós temos essa fragilidade, né? Enfim, a humildade do Cristo desapontava os seus apóstolos. Eles não compreendiam aquilo. Né? E Simão Pedro, ele vai amadurecendo. Quando ele cai na realidade de que ele tinha negado o Cristo 3 vezes, ele começa assim a compreender melhor o erro do outro. Porque é assim que nós fazemos quando nós também vemos as nossas fragilidades, nós passamos a entender com mais compaixão a fragilidade dos outros. Então, é uma lição de muita sabedoria. Tudo que esta obra nos traz, né? Mostra-nos a disposição psicológica dos discípulos no momento do Calvário e após o Calvário, né? A dúvida e o medo. Ora, eles que conviveram com o Cristo, a dúvida e o medo. E isso serve muito para nós, ao estarmos convivendo hoje com esta epidemia, com o coronavírus, que também muitas vezes nos deixamos dominar pela dúvida e pelo medo, esquecemos de tudo que o Consolador prometido nos ensina, que o Evangelho do Cristo nos ensina. Então é hora de nós usarmos este escudo, que é o Evangelho de Jesus, para nós afastarmos de nós qualquer dúvida, afastarmos de nós qualquer medo, porque somos filhos de Deus, e Deus está cuidando de nós, e Deus mandou o Cristo para cuidar de nós. Ora, Jesus, apesar de todos os seus apóstolos terem debandado num momento difícil, exceto João, ele não recrimina nenhum, ele não reprova ninguém. Ele compreende o momento de cada um, como nós também devemos compreender o momento de cada um. Né? Os apóstolos tiveram dúvidas
sobre a fé. A fé deles estava duvidosa, né? Há relatos de Humberto de Campos em que eles dizem: onde estava Deus que nos salvou Jesus? Mas valeu a pena fazer o bem? Ora, quem foi mais fiel a Deus do que o Cristo? E olha o que ele recebeu, a cruz. Palavras dos apóstolos. Então nós precisamos, com base nessas lições, fortificar a nossa fé, fortificar o nosso entendimento da vida para nós enfrentarmos melhor esta pandemia. Não podemos nos deixar abater. E esta obra é uma lição de grande valor para esse momento que nós estamos vivendo. Recomendamos fortemente que todos nós possamos ler, reler, quantas vezes forem necessárias esta obra, para podermos assim pacificarmos o nosso coração e nos prepararmos melhor, como falamos no início, é um curso de formação do trabalhador espírita. Ora, para encerrar, nós vamos lembrar de um momento difícil, que é o momento de lidar com a morte. Muitos de nós estamos precisando lidar com a morte nesses dias de pandemia. Ora, é a morte da mãe do Cristo. Ela que, quando o Cristo desencarna, ele diz para ela e para João: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. João vai morar com ela em Éfeso, né, naquela casa que ficou sendo chamada de Casa da Santíssima. E é lá que os corações aflitos iam buscar consolo. É lá que aquele homem leva suas aflições e ela vai dizer essa célebre frase: isto também passa. Né? E Jesus lhe aparece no momento da sua desencarnação. Né? E ela deseja se despedir dos discípulos, daqueles que estavam na luta, daqueles que estavam nos calabouços, daqueles que estavam sendo jogados aos leões. E ela, em corpo espiritual, vai visitar um calabouço antes de voltar ao plano espiritual. E lá ela encontra uma jovem entristecida, todos entristecidos, com a fisionomia muito abatida, e ela vai ao ouvido daquela jovem e diz: canta, minha filha, canta. E aquela jovem, sem saber porquê, começa a cantar. E todas as outras pessoas que estavam naquele calabouço também começam a cantar e a demonstrar que bem-aventurados são os que sofrem, porque serão consolados. Ora, Jesus a acolhe e diz para ela: minha mãe, venha aos meus braços. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, desta forma, é conduzida aquela que foi a bendita entre as mulheres para o plano espiritual, mostrando que a desencarnação é um fenômeno natural da vida, que todos nós desencarnamos e que a verdadeira vida não é a vida no corpo, é a vida espiritual. Um dia não precisaremos mais encarnar. Ora, como os espíritos nos falam, e precisamos meditar sobre isso neste momento difícil que estamos passando. Quando Allan Kardec aborda, na parte terceira do Livro dos Espíritos, a lei de destruição, questão 738A, os espíritos dizem: o general se preocupa mais com os seus soldados do que com os seus uniformes. O general é Deus. E ele se preocupa mais com os seus soldados, que somos nós, espíritos. Porque nós não somos um corpo de carne e osso, nós somos espíritos. E sim, os nossos uniformes, estes sim, são o nosso corpo. Então, o general se preocupa mais com a nossa individualidade do que com a roupa que nós estamos vestindo. Que possamos meditar sobre essas lições do Consolador Prometido, e em especial do Boa Nova, durante todo este mês de maio e até o meado de junho, para podermos assim vivermos melhor, termos uma melhor convivência na família, na sociedade, na casa espírita, e enfrentarmos de forma alegre, com coragem, com bom ânimo,
este momento difícil que logo, logo passará. Agora nós vamos ouvir a prece da nossa irmã Geise, que irradiará energias para os nossos lares, fluidificará também as nossas águas. Que Jesus possa nos abençoar em mais esta oportunidade. Muito obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima. Muita paz. Queridos companheiros, que possamos estar acessando o nosso melhor sentimento de amor, continuando então nessa vibração de paz, de harmonia e dizermos assim: graças a Deus, a Jesus e aos espíritos protetores da casa da Irmã Rosa, queremos, Senhor, agradecer por este momento em que estivemos juntos e te sentimos em vibrações de amor e de paz. Queremos, Senhor, com o nosso melhor sentimento de gratidão e de amor, pedir por todos os profissionais que estejam trabalhando para a manutenção do que vem a ser o essencial para as nossas vidas. Que todos sejam envolvidos por sentimento de paz, de esperança, de amor e de serenidade. Queremos pedir por todos os nossos irmãos, por toda a humanidade. Queremos, Senhor, pedir por todos os lares, pedir para que o afeto, a compaixão, o amor se faça presente. Pai nosso que estás nos céus, abençoe as autoridades competentes no campo técnico e científico da pandemia mundial, que sejam todos inspirados, intuídos pelo alto sobre o melhor método a ser utilizado. Queremos pedir e envolver com muita amorosidade, muita compaixão e respeito a todos que se encontram doentes e igualmente envolver a todos os seus familiares, que possamos estar envolvendo e levando conforto, esperança e consolação a todos eles. Queremos agradecer pelas conquistas que se fazem presente diariamente através dos procedimentos que estão sendo utilizados para o tratamento do coronavírus, que os profissionais possam ser intuídos pelo alto de qual a melhor forma, qual o melhor método de procedimento para cada paciente. Precisamos também agradecer por essa corrente do bem, porque o bem, ele está se expandindo a cada dia através dos gestos de generosidade e compaixão. Agradecer por este planeta, que é uma escola bendita, e que a cada dia uma nova lição, e que possamos então ser felizes pela escolha do conhecimento, e que tenhamos a vontade, meu Pai, de compreender que essas lições bem sentidas e resolvidas são ferramentas para melhor vivermos. Querido Mestre, agradecemos pelos mais variados grupos religiosos que estão envolvidos nesse momento em levar a consolação, a esperança para as pessoas que sofrem. Queremos agradecer porque estamos aqui reunidos em Teu nome, nessa casa de luz e de amor que vem a ser o Irmã Rosa. E queremos agora, Mestre Jesus, médico de nossas almas, te rogamos pela fluidificação das águas, que seja colocada em cada água os elementos necessários para que cada um de nós possamos melhor viver.
que possamos então finalizar o estudo de hoje e a prece com um sentimento de paz e de gratidão. Graças a Deus.